Olá, meninas, tudo bem? Vamos então começar com o nosso primeiro módulo, entendendo sobre a história das sobrancelhas. Vamos entender toda a trajetória que o design vem feito desde o Antigo Egito, isso mesmo. Trajetória que nós vamos ver até 2022. As sobrancelhas têm lugar de destaque na história da maquiagem desde muito tempo. Quem tornou isso uma tendência foram os antigos egípcios. A região dos olhos eram muito importantes para aquela civilização, pois os egípcios consideravam os olhos como o espelho da alma. Além disso, acreditavam-se que as propriedades dos produtos utilizados seriam capazes de proteger os olhos contra infecções e dos raios solares. Para colorir as sobrancelhas, os egípcios usavam o mesmo produto para delinear os olhos. Isso mesmo, estamos falando do kohl, o qual era a caixinha feita com gordura de origem animal misturada com minério, pessoalmente galena, de coloração cinza escuro, quase preto, e malaquita, de cor verde em uma proporção menor. Eles também usavam minério de cor azulada. A história do Egito é muito longa e os estilos de sobrancelhas, assim como a moda, variam ao longo das dinastias. Embora as pessoas que mentiram que seria preta, grossa e bem marcante, que é o estilo que costuma aparecer nos filmes e em séries, podemos dizer que as sobrancelhas são mais fininhas também foram usadas. Geralmente essas sobrancelhas tinham uma espécie de declive, assim como nós podemos ver na pintura da imagem. As mulheres romanas também pintavam as sobrancelhas, mas haviam duas diferentes. Primeiro, em Roma, os homens não pintavam as sobrancelhas como no Egito, até porque a pasta usada em Roma era feita de gordura e fuligem. Geralmente, a fuligem era garantida através de cinzas de rosas queimadas. Na Idade Média, nos séculos XVI, XVII e XVIII, as sobrancelhas foram muito discretas. Existem algumas lacunas de pesquisa que ainda precisam ser preenchidas, por isso vamos seguir em frente para melhor nós darmos um salto temporal para o século XX. Observando agora o ano de 1900, nessa época, a moda era as sobrancelhas de um aspecto natural. O que isso significa é que as mulheres não tinham o hábito de retirar os pelos. Isso não quer dizer que necessariamente as sobrancelhas eram grossas. As mulheres não tinham o hábito de retirar os pelos e não necessariamente eram sobrancelhas espessas. A minha, por exemplo, ela é bem fina e ela até falha. Ela é fina e eu não faço nada. No caso, uma característica do meu corpo. Nessa época existiam produtos para usar. No livretinho de 1912, intitulado Paris Beauty Products, com autoridade Mademoiselle Aminette de Latour, na página 12 aparece uma caneta de sobrancelhas. Ela era chamada de Brow Pencil e na curta descrição é dito que serve para escurecer as sobrancelhas. Ela serve para passar na linha dos cílios, ou seja, poderia ser usada como uma espécie de delineador. A caneta para sobrancelhas também é mencionada no livreto de 1919 de Richard The Secret of Beauty. Na página 9 aparece o seguinte textinho: as sobrancelhas devem ser escovadas diariamente com uma escova especialmente feita para essa finalidade. Se forem de crescimento irregular ou de cor clara, devem ser delicadamente desenhadas a lápis e o formato feito com a maior uniformidade no processo.
Já na década de 20, a moda foram as sobrancelhas ultra finas. Isso foi motivado especialmente pela estética melindrosa, que tinha uma maquiagem notavelmente dramática. E para conseguir tal efeito, as mulheres tiravam os pelos e desenhavam por cima. As sobrancelhas de melindrosa eram caracterizadas por serem caídas e escuras. Importante dizer aqui que nem todas as mulheres tinham sobrancelhas finíssimas nos anos 20, e de fato a maioria parece ter seguido esse mesmo caminho, mas todas as épocas, que tem excesso, por isso não se espante se você se deparar com uma fotografia dos anos 20 e observar que a sobrancelha está mais grossa. O livreto de Secrets, edição de 1923, diz o seguinte: o mais importante nos cuidados com as sobrancelhas é mantê-las lisas e bem torneadas. Isso pode ser feito tão facilmente, com tão pouco tempo, que nenhuma mulher deveria omitir com uma pequena escova de sobrancelhas. Alisa-se delicadamente e cuidadosamente após limpar o rosto ou passar o pó. Muito pode ser feito apenas por este tratamento simples para melhorar a sua forma, diminuindo gradualmente nas extremidades externas. A escovação regular também estimula seu crescimento. Agora vamos para 1930. Muita gente confunde um estilo de 1920 a 1930, porque ambos eram finas, mas a diferença é grande ao observarmos. As sobrancelhas de 1930 eram bem arqueadas e redondas, dificilmente das de 1920, que normalmente eram redesenhadas por cima da sobrancelha original nos anos 30. As sobrancelhas eram feitas muito acima da pálpebra. O resultado era um design que dava um ar de indiferença ou distante. Isso aparece bem nas figuras das atrizes Greta Garbo e Jean Harlow. Aqui podemos ver um desenho típico em algumas atrizes da época. Podemos observar como eram as sobrancelhas, Bom, as sobrancelhas deste período, elas eram bem arredondadas e intermediárias, levemente levantadas. As mulheres costumavam retirar o excesso e corrigir de uma forma um pouco mais natural, digamos assim. No final de 1940, as sobrancelhas voltaram a engrossar. Aqui chegamos na década de 1950. Nos anos 50, as sobrancelhas eram arqueadas em forma de V, invertidas, O ponto alto era bem marcado. Algumas mulheres deixavam os pelinhos aparecerem, outras usavam vaselina para deixar tudo no lugar. Também haviam aquelas sobrancelhas grossas no início e finas no final. A supermodelo Dovima foi uma que seguiu esse estilo esse que lembra bastante as sobrancelhas de algumas dinastias egípcias. Você não acha que é bem parecido? Outra coisa que se tornou bem comum foi a aplicação de uma sombra perolada abaixo das sobrancelhas. Então chegamos aos anos 60. Vemos uma verdadeira salada de frutas até os anos 70. Variou de fina, clara, até exemplo de Priscilla Presley, com um estilo mais marcante, vamos dizer assim. Outra celebridade com sobrancelha notável foi a italiana Sophia Loren. Ela tinha sobrancelhas bem longas e completamente penteadas para cima. Em 1970, as sobrancelhas elas voltaram a ser finas,
bem parecidas ao estilo de 1940. As maquiagens conceituais da época proporcionaram o surgimento de modelos para lá de diferentes, com aplicações de pérolas, strass, sombras coloridas, uma coisa bem louca. Lá pelos anos 80, as sobrancelhas também voltaram a ser grossas. E quando nós falamos dessa época, muita gente lembra da cantora Madonna, por exemplo, com seus pelinhos bagunçados. A sobrancelha voltou a ficar fina na década seguinte. De 1990, bem fininhas e desenhadas com lápis de olho. Muitas mulheres elas depilaram com gilete, né? Ou tiravam tudo na pinça mesmo. Essa técnica foi bem comum até os primeiros anos de 2000. Mais para frente, o design de sobrancelhas começou a ficar bem popular. As pessoas elas foram deixando o hábito de mexer em suas sobrancelhas em casa e passaram a delegar essa função para especialistas. Hoje, em 2022, nós temos diversos modelos. Algumas pessoas usam sobrancelhas mais finas, outras mais grossas, mas a gente não pode negar a avalanche das sobrancelhas micropigmentadas, né? Primeiro foram as sobrancelhas de rena, que tem um aspecto meio escuro, né? Hoje em dia tem outras técnicas, bom, nós podemos variar, claro. E depois vieram as micropigmentações compactadas e assim fio a fio, por exemplo, que deixaram o desenho dos olhos mais suaves, mais naturais. Nós podemos encontrar técnicas de alisamento e coloração, fora os diversos tratamentos, né, para restauração e hidratação também. Nesse documentário, vocês conseguiram ver que as sobrancelhas sempre foram um elemento muito importante dentro da maquiagem. Na verdade, sempre foi uma parte onde o ser humano gostou de mexer, não é mesmo? Porque a sobrancelha, ela passa uma emoção, né? Uma emoção mais doce, um olhar mais duro, mais forte. Então, é um momento que a figura feminina, ela estava atrelada, né, a um momento mais, vamos dizer assim, romântico. Ela costumava ser uma sobrancelha mais fina, né? Bom, a sobrancelha fina, ela passa nessa delicadeza, né? Essa sensibilidade, vamos dizer assim. Justamente numa época onde a mulher tinha mais poder, né? Ela já se mostrava presente em muitos lugares. Ou seja, ela já tinha voz. Com o tempo, a sobrancelha começa a ficar mais grossa. Agora, a tendência, ela está, né, mais grossa, né? Então, ela vem variando de tempos em tempos. Hoje em dia, a gente consegue ver umas sobrancelhas quase da forma de Nike, vamos dizer assim, né? São mais demarcadas, por vezes pedem mais demarcação no ponto alto e mais suavidade no início. Depende o que a cliente ela deseja mostrar, né, para o restante das pessoas ou para si mesma, né? Me diz aí, qual o seu estilo?